quadro Vivi Além do Jaleco, nós vamos falar sobre cirurgia torácica. É cirurgia torácica, né? E para isso eu chamei a doutora Larissa para falar. Me conta, doutora, como que é a sua especialidade, como que foi sua formação? Oi, gente. Então, meu nome é Larissa Lara. Eu fiz toda a minha formação aqui no Mato Grosso, fiz medicina pela Unic, depois eu fiz cirurgia geral pelo Hospital do Câncer de Mato Grosso, e aí eu fiz a subespecialidade, que é a cirurgia torácica, pelo Hospital Universitário Júlio Miller. Depois eu saí, fiz um fellow internacional, fiz na França um fellow de cirurgia torácica robótica. Mas a cirurgia torácica, então, é uma subespecialidade, não é acesso direto. Então eu tive que fazer cirurgia geral antes. Entendi. E você, como você considera a especialidade? Você acha que é uma especialidade mais feminina, mais masculina? Como que você acha que é o perfil de uma pessoa para ir para cirurgia torácica? A cirurgia torácica é uma especialidade pouco conhecida, primeiro porque nós somos poucos profissionais, então assim, nós temos em média 1000 cirurgiões torácicos no Brasil, é muito pouco, tanto no Brasil quanto no mundo, somos em poucos profissionais. Segundo porque a gente lida com patologias que são muito complexas e muito específicas, então é difícil até o conhecimento da população mesmo sobre algumas doenças, né? Então, o perfil geralmente é o perfil de uma pessoa um pouco mais destemida, mais agressiva, que gosta de trabalhar bastante, porque a gente mexe com patologias de via aérea e por isso com coisas muito graves. Então assim, na verdade, é uma coisa um pouco mais masculina, né? Mas nós estamos tendo uma ascendência de um grande número de mulheres que têm entrado. Então, por exemplo, área da medicina no geral, né, doutora? No geral. E aí a gente tem alguns grandes ícones da cirurgia torácica brasileira que tem renome mundial e que fazem as mulheres terem vontade de fazer também. E como que é a rotina? Tem mais ambulatório? É mais centro cirúrgico? Como que é o dia a dia? A rotina de um cirurgião pode ser bem diversificada, depende de o que ele quer atender, como ele quer atender, qual foco ele quer ter, né? Porque dentro da subespecialidade da cirurgia torácica, você pode focar mais em criança, em via aérea, em câncer de pulmão ou outras neoplasias, em doenças inflamatórias, tipo tuberculose e tudo mais. Então depende de como você quer trabalhar. Então, por exemplo, a minha rotina, eu gosto muito de cirurgia eletiva, mais do que de urgência, porém, como a gente lida com via aérea, a gente ainda assim trabalha com urgência. Então, eu faço minha rotina, eu me planejo, por exemplo, segunda-feira eu tô no Júlio Miller, terça-feira eu tô no meu consultório, quarta-feira eu tô aqui no Hospital Geral, mas, vez ou outra, essa rotina acaba indo por água abaixo, né? Porque se eu tenho uma obstrução de via aérea, um pneumotórax, alguma coisa assim, eu tenho que deslocar para ir atender esse paciente. Então, depende do perfil da pessoa, do que ela quer fazer, do que ela foca para fazer. Se ela quiser trabalhar só em consultório, tem essa possibilidade. Se ela quiser trabalhar só em centro cirúrgico, tem essa possibilidade. Assim, como é uma especialidade fundamentalmente cirúrgica, o consultório é fraco e o consultório serve pra gente captar o paciente e fazer o pós também, né? Então, o pré e o pós. A questão de tratamento clínico, a gente não tem assim, pneumologia, nada disso. Antigamente até tinha uma formação um pouco conjunta, mas já há muitos anos isso se desvencilhou, né? Então o consultório ele é fraco no sentido assim de gerar número de consultas. Ele serve para captar os pacientes cirúrgicos mesmo. Então a cirurgia torácica é uma especialidade essencialmente de centro cirúrgico mesmo. Entendi. E é bem resolutiva, né? Uma especialidade bem resolutiva. Bem resolutiva. E o salário, falando assim, uma faixa salarial, uma pessoa que acabou de se formar, pode chegar a receber até quanto? É assim, de uma maneira geral, né? Na medicina, quanto mais você trabalha, mais você ganha. As pessoas acham que só por ser médico já vai ganhar rios de dinheiro. O médico, ele ganha muito porque ele trabalha muito. E a cirurgia torácica, a grande maioria dos pacientes, eles estão ou no Sistema Único de Saúde, ou eles têm uma condição financeira mais limitada. É diferente, por exemplo, da cirurgia plástica, da cirurgia vascular, que são pacientes que têm um poder financeiro um pouco maior. Então, a gente lida muito com paciente com estenose de traqueia, que ficou em UTIs públicas, ou então com paciente com sequela de tuberculose. O próprio câncer de pulmão associado ao tabagismo, a um nível de escolaridade mais baixo. Então, de maneira geral, são os pacientes com menor poder aquisitivo. Quando a gente sai da residência, o nosso salário gira em torno de 10 a 15 mil e isso vai subindo conforme você vai ficando mais conhecido, se você tem o desejo de fazer também o trabalho privado, porque a gente tem profissionais hoje que trabalham só no SUS, então acaba tendo um teto um pouco mais baixo, e aí você vai subindo. Então, por exemplo, eu que já tô com
3 anos de formada, vai gerar em torno de 20, 25, 30 mil. Depende muito. Não tem como falar um valor, né? Até porque eu sou mãe. Verdade, ela é cirurgiã, mãe, esposa. Então eu não quero trabalhar muito. Eu gosto de trabalhar bastante, mas eu evito, por exemplo, trabalhar à noite e final de semana. Esse é um ponto que mulher tem que pensar na escolha da especialidade. Escolher a especialidade que ela consiga equilibrar a vida pessoal e a vida profissional dela. Exatamente. Como você falou, doutora, sobre o perfil do paciente, quais são as patologias mais frequentes nessa área de cirurgia torácica? Então, o câncer de pulmão, as outras neoplasias torácicas que são menos frequentes, mas, por exemplo, o mesotelioma, o tumor de parede torácica, as lesões de via aérea, principalmente estenose, né? E as lesões também por trauma. A gente mexe muito com doença inflamatória, como eu já falei, então entra na parte ali das doenças infecciosas, né? Por exemplo, a tuberculose, que traz sequelas e tem muitas coisas que são cirúrgicas, né? A gente faz muita avaliação intra-hospitalar para paciente internado, então pneumotórax, derrame pleural, intubações difíceis. Também a gente atua na parte intervencionista da via aérea, no sentido de broncoscopia, então broncoscopia com biópsia, com dilatação, com outros tipos de intervenções, cirurgias por broncoscopia. Também tem a parte das crianças, que a gente faz bastante também. Acho que é mais isso. E a cirurgia torácica, como ela anda de mãos dadas com a oncologia, a gente tem tido muitas novidades ao longo dos últimos anos. Então, o câncer de pulmão, principalmente, a gente tem tido muitas descobertas, muitas inovações. A indústria tem olhado muito para esse tipo de patologia e vem inovando tanto na parte medicamentosa quanto na parte cirúrgica. Então, por exemplo, hoje a cirurgia robótica está super em voga. É uma cirurgia que traz grandes benefícios para o paciente quando a gente tem a possibilidade de operar por via robótica. A gente tem os OPMS, que são os materiais associados que a gente utiliza ali na cirurgia, eles são cada dia mais modernos, né? Trazendo mais facilidade, comodidade, melhores resultados. Então tem muita tecnologia envolvida na cirurgia torácica, ao mesmo tempo que nós temos coisas que são super rudimentares. Por exemplo, o tratamento da estenose de traqueia ainda é um tratamento muito manual. A gente ainda não descobriu nada que realmente leve a cura em todos os casos, ou alguma órtese que substitua a traqueia. Então ainda é um trabalho muito manual a estenose de traqueia, né? Muito rudimentar. Então a gente tem esses dois polos. Também o tratamento da tuberculose, que é uma doença muito antiga, e frequente no Brasil. Muito frequente. Então, a tuberculose em si, o tratamento ainda também é rudimentar quando a gente pensa do ponto de vista cirúrgico, as pleurostomias, as drenagens, as decorticações. Então, tem esses dois polos. O polo mais moderno, que vem com a oncologia, e o polo mais antigo, que vem com essas patologias que são mais rudimentares, mesmo que dependem mais do manual da gente, né? Então é uma área muito boa porque abrange uma grande diversidade de perfis de pacientes, né? A gente tem até um ponto que vai um pouco mais para estética, assim, na cirurgia torácica. Qual? São os casos de parede torácica, geralmente, que mexem com pectos, com deformidades, né? Então, vou colocar umas imagens aí pra vocês verem. Esses pacientes que têm pectus carinatum ou escavatum, por exemplo, que são as deformidades mais comuns, eles são pacientes que têm algum declínio pulmonar, respiratório ali, decorrente, né, do pectus, porém, a maior parte do prejuízo deles é um prejuízo emocional pela deformidade que eles aparentam. Então, tem essa área que é um pouco estética, né? E assim, eu, por exemplo, não trabalho com essa parte, mas quem trabalha sente muita satisfação. Tem muita coisa nova também nesse sentido. É uma possibilidade dentro da área. Sim. Né? E que dica você daria para quem tá querendo fazer cirurgia geral, cirurgia torácica? Tem algum conselho para dar para essas pessoas? Eu acho assim, que a gente precisa, quando a gente forma, entender o nosso perfil, né? Eu vou contar muito importante. Vou contar o meu exemplo. Eu conheci a cirurgia torácica desde o primeiro semestre da faculdade. E eu já sabia que eu queria ser cirurgiã torácica durante a faculdade inteira. Quando eu formei, eu precisei trabalhar um pouco para ganhar um pouco de dinheiro para poder entrar na residência. E aí, nesse ano que eu trabalhei, eu conheci um infectologista muito famoso das antigas aqui de Cuiabá, que chama Kazan, e ele é muito, muito admirado. E ele é o melhor clínico que eu já vi, assim.
Aí eu comecei a acompanhar ele e tal, e aí eu fiz prova para 2 especialidades. Eu fiz para cirurgia geral, pensando na torácica, e eu fiz para infectologia, pensando, me espelhando nele. Passei nas 2 e fui contar para ele. Falei, olha, Kazan, acho que eu vou mudar tudo, assim. Eu vou ser infectologista. Aí ele parou, olhou pra mim, pegou no meu rosto e falou assim, menina, infectologia é pra pessoa inteligente. Pessoa que sabe pensar. O seu perfil é de cirurgião. E aí, até hoje ele me liga, e aí, Larissa, foi um bom conselho? Eu falo, não, você acabou com a minha vida, a cirurgia é muito difícil. Mas ele tava certo, né? Foi um profissional antigo, um professor muito experiente, e que olhou e que viu o meu perfil. Então, assim, não adianta só eu querer, né? Eu quero, sei lá, ser cirurgiã cardíaca. Mas se eu não tenho o perfil de aguentar o tranco, eu vou ser infeliz, eu vou acabar desistindo. Não que a gente não possa recalcular a rota, mas acaba sendo uma frustração. Então, acho que a dica é entender o seu perfil, entender o que você quer, ter leitura do futuro, né? Então, se eu quero ser mãe, se eu quero ser esposa. Sobre prioridades da vida, né? Exatamente. Então, fazer essa leitura, ouvir os mais velhos, pedir conselhos, né? Tentar vivenciar um pouco a rotina daquela especialidade. Outro ponto importante. Hoje, assim, olho pra trás e falo, poxa, eu não sei em que momento eu achei que eu fosse fazer infectologia, porque eu já conhecia essa cirurgia torácica. Eu acho, assim, que desde quando eu entrei, na minha cabeça eu já era cirurgiã torácica. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, por que infecto, né? Naquele ponto eu falhei. E aí alguém mais experiente soube olhar e falar, olha, Larissa, acho que você tá doidinha. Pra te orientar, né? Sim. E também saber identificar quais são as nossas qualidades, o que a gente pode agregar naquela especialidade. Às vezes tem uma pessoa que não se vê no centro cirúrgico e quer ser cirurgião plástico. Exatamente. Não dá. Tem que saber que você vai viver de consultório, vai ter que vir pro centro cirúrgico, vai ter que operar no Natal, porque as pacientes querem operar no Natal. Tem complicação, tem que aguentar o tranco da complicação. Exatamente. Então tem que colocar tudo na balança. Mas muito obrigada, doutora, adorei. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui embaixo que a gente vai respondendo vocês. Beijo!